Esses dias a minha filha estava com um problema no pulmão, tinha uma suspeita de uma bactéria e ela tinha que possivelmente ser internada. E o meu filho ouviu eu conversando com a minha esposa sobre quem fica no hospital, quem faz a mala, quem faz aquilo, como que a gente vai se organizar para poder viver essa demanda agora. Eu parei o carro na farmácia porque tinha uma série de remédios para comprar e o meu filho falou para mim assim: pai, como que a gente impede isso? Porque eu não quero. Só que eu já estava tomado por tamanha irritação da situação que eu falei assim: sei lá, ora. Mas eu falei da boca para fora. Ele falou: tá bom. Aí eu só ouvi o cinto dele, o cleque do cinto. Ele saiu do lugar dele, ele foi até a irmã. Ele colocou as duas mãos, ele perguntou pra mim e falou assim: pai, onde que fica o pulmão? E aí a minha filha, acho que ela vê tantos médicos ouvir com um estetoscópio aqui, que ela falou que era aqui, né? É aqui o meu pulmão. Daí eu tenho um vídeo, na hora o Espírito Santo falou: registra. E ele colocou as duas mãos e a forma com que ele orou, primeiro, o meu carro encheu da presença de Deus de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Segundo, eu vi o meu filho, o espelho de quem nós somos em casa. Que ele falou: Deus, eu quero orar pela minha irmã, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor já sabe sobre o amanhã, e que nenhuma bactériazinha possa estar sobre o pulmão dela, porque o Senhor está diante dela. Quando ele falou: o Senhor está diante dela, eu tive a certeza de que Deus tinha tocado o pulmão da minha filha. Porque na hora ele foi de tamanha ousadia, de tamanha autoridade, de tamanha... ele parecia um adulto, com voz, jeito de criança. Mas assim, uma pessoa que conhecia Deus. Ele externou quem Deus realmente é para ele. O que Deus pode fazer. Então, ele orou por ela e nós fizemos o exame, que tinha um raio-x para fazer, e não existia bactéria nenhuma. Alô, tudo bem, pessoal? Como é que vai a família de Cristo? A paz do Senhor, tudo bem? Gente, o último vídeo foi colocado, eu creio que o nome do rapaz é Paulo Alberto. Ele dá o testemunho que diante de uma situação de enfermidade que abala de fato toda a família, ele muda a estrutura, os hábitos da família completamente. Ele se vê a filha com uma pequena bactéria no pulmão que tem que ir para o médico, ele começa a se irritar, para na farmácia, volta para casa, para o carro, e o filhinho dele pergunta: papai, a gente não quero isso, como é que a gente conserta isso? E ele, irritado, ele falou: não sei, ora. Então o filho automaticamente tira o cinto, vai para a irmãzinha, maior inocente, diz: onde é que é o pulmão? Coloca a mão no peito dela e ora. E se você ver depois do vídeo, no restante, ele diz que a presença de Deus invadiu o carro e ele sentiu a convicção que de fato a filha tinha sido curada, e ela foi curada. Chegando no hospital, foram fazer os exames, diz: não existe bactéria no corpo dela. Então, o que é que eu posso aprender disso, gente? A palavra de Deus em Mateus 18, 3 e 4, o que ele diz? E disse Jesus: com certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior do reino dos céus. O que dá a entender muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho que me tornar uma criança, eu tenho que me tornar humilde, para que quando no dia da minha morte eu possa herdar o reino de Deus. Jesus está falando diferente. Para herdar o reino de Deus, o que é preciso primeiro? Me arrepender e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Então o que é que ele está falando aqui referente a se tornar uma criança? Justamente é o que aconteceu no vídeo. O pai, talvez um cristão, a mãe, eles tomaram a primeira decisão de quê? Buscar o médico diante de uma situação difícil. E quando a criancinha, na sua inocência, na sua humildade, perguntou: papai, como é que a gente resolve isso? O pai
Ele falou, ora. Então a criança foi lá, orou e ele pôde ver o milagre de Deus. E isso foi um ensinamento para o pai como para a mãe. E o que é se tornar como criança? A criança, embora não tenha todo o conhecimento de um adulto, ela vai pela fé. Se você disser à criança, faça isso, ela faz. Na pura inocência, achando que o que você está dizendo para ela é o certo. Então o Senhor Jesus, ele diz, torne-te como criança para que possa herdar o reino de Deus. Não quando você morrer, querido, mas agora, neste momento. O Senhor Jesus, em Mateus 16, ele já nos deu a ordem da grande comissão. De ir no mundo, pregar a palavra, curar enfermos, ressuscitar os mortos, formar discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta já é a comissão que foi dada. O problema é que nem todos querem se tornar como criança. Muitos querem viver ainda na desobediência, achando que vão viver uma vida cristã somente de domingo em domingo, mas não querem se tornar humildes. É por isso que a criança ela tomou essa decisão direta de ir na irmã, orar, e eles presenciaram o milagre. Tornar como criança é obedecer sem questionar o Pai. Simplesmente fazer o ato que Jesus nos outorgou de fazer. Nós somos semeadores, nós somos ministros de reconciliação. Então devemos ir em todos os lugares, aonde possível, que seja no seu trabalho, na sua casa, no mercado, na escola, faculdade, aonde você estiver, no momento de lazer, se você vê a necessidade, o Espírito Santo te conduzir, prega a palavra, ora pelos enfermos. Muitos cristãos têm vergonha de colocar a mão para orar pelos enfermos. Por quê? Porque eles têm medo de não ver resultado. Então isso não é fé, meu amado. A fé é simplesmente o efeito de produzir algo com aquele pequeno medo ainda interior de que pode dar errado. Então isso é fé. É por isso que Jesus falou, diz essa montanha, atira-te ao mar. Quem é que vai dizer à montanha, atira ao mar? Se não tiver aquela pequena voz de incerteza na cabeça. Pois é, a fé é você ouvir aquela pequena voz de incerteza e fazer assim mesmo. A fé é quando o médico diz a um enfermo, não posso fazer nada por você, vá em casa e morre. É você ir na casa do enfermo, colocando a mão sobre ele, mesmo que o médico perdeu as esperanças, você não deve perdê-la. Então você vê a atitude da criança. E todos nós, Jesus nos chama a nos tornarmos como criança, a sermos obedientes diante da palavra que já foi dada em nossa vida, para que a gente viva o reino de Deus neste momento e agora. Você quer viver milagres? Então comece a agir como criança, comece a ir através das pessoas, próximo delas, dando palavra de conforto, palavra de consolo, colocando a mão sobre elas, fazendo a comissão que é trazer, né, a palavra de refrigério para aqueles que estão aflitos, desamparados, dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome. Então esta é a comissão e todos aqueles que são nascidos de Deus cumprem essa missão que foi dada. Então não é somente cristão da boca para fora. Quando eu recebo um diagnóstico médico referente à enfermidade ou qualquer outra coisa, qual é a minha primeira atitude? Será que é buscar os medicamentos, os antibióticos? Ou será que a minha primeira atitude é aplicar a fé na minha vida? Eu espero que esse vídeo que foi lançado, que eu mostrei aí para vocês, possa servir de exemplo, para que possa haver mudança na sua vida, para que você possa se tornar como criança e, de fato, viver o reino de Deus sobre a terra. Agora, neste momento, esta palavra é para você. Torne-se humilde, deixe a arrogância, deixe a prepotência. A arrogância muitas vezes ela impede você de fazer algo, de se aproximar de uma pessoa, orar pelo enfermo. Então abandone a arrogância e seja humilde. Simplesmente faça o que o Senhor Jesus nos ordenou de fazer. Amém? Que Deus possa te abençoar, transformar a sua vida e que você possa viver verdadeiramente o reino de Deus na terra e ser participante das maravilhas, do milagre e do amor do Senhor na sua vida. Amém? Pastor Baltazar, mais uma vez, Deus te abençoe.